Olá, tudo bem? Prazer mais uma vez encontrar você nesta manhã de sexta-feira para pensarmos na Palavra de Deus. A Palavra de Deus sempre tem uma orientação que ajuda, melhora, orienta o nosso dia. Como começou o seu dia? A minha esperança é que o começo do seu dia e todo o desenvolvimento dele seja um tempo de vida com Deus, um tempo de reconhecimento do Criador, um tempo de esperar na sua palavra e aprender com ela. O que nós poderíamos aprender com esta passagem de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30, a história daquela mulher cananeia, aquela mulher cirofenícia, que tem um problema grande, um grande problema mesmo. A sua filha está possessa de um espírito imundo, e ela está muito mal, a gente vê no texto, e então ela recorre, ela busca a Jesus. Vamos ler esse texto, vamos ver como terminou essa história. Está escrito assim na palavra de Deus, então, eu vou ler, são poucos versículos. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Esta é uma passagem simples num aspecto, porque é a história apenas de uma mãe com uma filha que precisa de ajuda e de alguém que a socorre. Mas tem um pano de fundo que vale a pena a gente pensar. Nós que estamos na vida cristã há muito tempo, eu há mais de 25 anos, você talvez mais do que isso, ou mesmo você que tenha começado a caminhada cristã agora há pouco tempo, você sabe que nós estamos numa grande luta sempre. Existe Deus, a sua palavra, existe a verdade, existe o que é certo. Mas você sabe também que existe o outro lado, ou se você quiser chamar o outro mundo. Existe o que é errado também, existe a mentira, existe um conjunto de sentimentos e de ações que depreciam o próximo, que ferem. Então, nós que caminhamos com a Bíblia aberta, com Deus nos orientando, sempre sofremos muitos ataques para que não sejamos assim, para que ouçamos outras vozes. Nós que ouvimos uma voz para viver, somos o tempo inteiro bombardeados para que ouçamos outras vozes, muitas vezes até vozes de mortos, como grandes homens das ciências humanas que tiveram as suas opiniões e faleceram, mas ainda coordenam boa parte dos sistemas do mundo. Então existe um lado e existe um outro lado. E esta mulher estava vivendo uma opressão desse outro lado. A palavra de Deus nos diz que nós temos alguns inimigos, sim. Inimigos do que é certo, inimigos da verdade, inimigos da vida. A palavra de Deus diz que essas forças existem e nós denominamos em 3 tipos de forças, que são o diabo, obviamente, é um inimigo mortal, ele está aqui no texto, o mundo e os seus sistemas, e a carne, o ser humano, a natureza humana decaída, que busca desesperadamente se satisfazer mais do que glorificar a Deus. Então, esses 3 inimigos, eles existem. Nós podemos achar que, eu não quero lidar com eles fiquem para lá, eu sigo aqui no meu caminho, mas essa não é uma guerra que nós escolhemos ter ou não ter. Isso faz parte da nossa vida. Viver para Deus, viver para Cristo, viver a fé, nos mantermos firmes na verdade, firmes na esperança,
exercitar o amor cristão, o amor bíblico, quem quiser fazer isso, o tempo inteiro estará em choque com outras formas de pensar e outras formas de ser. Pois é, se nós somos cristãos, se nós entendemos que a palavra de Deus é a palavra para a nossa vida, o que fazer então com estas forças, entre aspas, que são realmente poderes? Essa mulher, diante de uma situação de grande dificuldade, ela se aproxima de Jesus. O texto diz que Jesus havia saído de Jerusalém, estava a mais ou menos uns 50 quilômetros de Jerusalém, subindo a norte, lá nas terras de Tiro e de Sidom, duas cidades importantes, duas cidades, quase que cidades fortaleza, fortaleza natural, por conta dos rochedos e dos arrecifes da região, uma conjuntura natural fazia desses lugares muito protegidos. Jesus está saindo um pouco daquele movimento intenso de Jerusalém, porque ele precisava descansar e precisava continuar o discipulado com os seus amigos, né, os apóstolos, depois conhecidos como apóstolos, os enviados. Então ele chega em uma casa e está querendo apenas ficar ali com os seus discípulos, mas uma mulher que não é judia, uma mulher que não é das terras, que não é do mundo dos judeus, se aproxima e age de uma maneira um pouco diferente. Bom, primeiro, ela ouviu a respeito dele. Então, provavelmente, essa mulher seja uma das primeiras evangelizadas. Pessoas falaram do Messias para ela e ela estava numa região altamente idólatra. Ela não estava em Jerusalém, ela estava muito distante, bem distante mesmo de onde Jesus estava trabalhando e andando com seus discípulos. E então ela vem até Jesus e se prostra. A expressão prostrar-se aqui é uma expressão de adoração. Aliás, é o que está escrito no Evangelho de Mateus, na passagem correlata a esta. Diz que ela veio e o adorou. Ela se ajoelhou, ela baixou sua cabeça e ela adorou. Quando ela faz isso, quando ela ora, adora, quando ela se prostra diante de Jesus, primeiro é estranho, porque essa mulher vem de uma origem grega, de cultura grega, Ciro-Fenícia, é uma região próxima dos cananeus, tanto é que ela também é chamada de Cananeia no Evangelho de Mateus. E então essa mulher tem tudo para não ser uma adoradora de Jesus. Ela adora outros deuses. Na verdade, ela sempre adorou. Ela vem de regiões que adoram outros deuses. Mas ela se prostra e a Bíblia diz que ela rogava a Jesus que ele a ajudasse. E mais uma vez, essa é uma expressão de insistência. Ela não rogou, ela rogava. A diferença é que se o texto dissesse que ela rogou, é como se ela dissesse, chegou diante de Jesus e disse, ajuda-me. Pronto, ela pediu. Mas como ela rogava, o texto diz que ela não parava de pedir. O tempo inteiro, ajuda, me ajuda, eu preciso, me socorre, é como está em Mateus também, socorro, socorro, socorro. E aquilo foi ficando tão forte que os discípulos falaram para Jesus, despede essa mulher, ela está vindo atrás de nós o tempo inteiro falando a mesma coisa, já está ficando difícil. E então o que Jesus diz? Quando Jesus ouve o seu socorro, o seu lamento, Jesus diz uma coisa que o contexto explica. Ele diz assim, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus vem dos judeus, o povo judeu é o povo de Deus, e a mensagem tinha de ser anunciada aos judeus. No entanto, a forma como Jesus fala remete a um outro aspecto também. O povo judeu é o povo da aliança. O povo da aliança é o povo que foi alimentado no deserto com o maná. Este povo é o povo a quem Jesus multiplicou os pães 2 vezes, 2 multiplicações de pães. Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem se alimenta de mim não terá fome. Veja a simbologia em torno desse aspecto. Então Jesus diz, olha, o pão é para os filhos. E essa mulher, num ato de intensa humildade, um ato de intensa consideração, ela diz, sim, Senhor, mas é que os cachorrinhos, debaixo da mesa, eles comem das migalhas das crianças. Então ela sabe que não faz parte do povo da aliança.
ela sabe que não faz parte das bênçãos decorrentes da aliança, ela sabe que não pode chamar Jesus de o seu pão do ponto de vista da aliança, mas ela diz: o que eu preciso de ti, um pouquinho do que o Senhor tiver para mim. Eu posso ser considerado como aquele cachorrinho debaixo da mesa. Eu só preciso de um pouquinho do Senhor. Um pouquinho que o Senhor me der. Não precisa ser um pão grande, uma migalha, como aquela migalha que cai da mãozinha da criança e o cachorrinho que fica ali do lado, esperando para se alimentar daquele pouquinho que caiu da mesa. Esse pouquinho já é suficiente para mim. Você consegue compreender o que ela está dizendo? É como se ela dissesse: um pouquinho só de ti é um poder muito grande para mim. Um pouquinho de ti, só uma migalha de ti, é para mim a mudança da situação da minha filha. Ajude a minha filha. Então Jesus fica impressionado com isso, impressionado, e lhe responde: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O Senhor Jesus identificou um tipo de fé que ele não havia visto entre o seu povo. Muitas vezes o seu povo, que era para ter aquela fé forte, aquela fé que move montanhas, aquela fé que não se abala, aquela fé que faz com que a pessoa veja o lado bom, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, aquela fé que faz o coração ser alegre, satisfeito, mesmo quando muitas vezes faltam coisas, aquela fé que não desiste, aquela fé que olha para frente e crê, porque visualiza como um dia Abraão via uma cidade que não era uma cidade de terra, mas era uma cidade celestial. Aquela fé que contempla as coisas que os olhos não veem. Os cristãos deveriam ter essa fé. Essa é a fé em Jesus, a fé no único e suficiente Salvador, a certeza da salvação, a certeza de que o Redentor vive, aquela certeza que ao acordar pela manhã, o Senhor Deus lhe deu vida durante uma noite inteira, e você vai passar aquele dia inteiro glorificando a Deus por causa da vida que recebeu. Essa é a fé dos cristãos. A fé dos cristãos que quando eles são perseguidos, eles devem exultar, porque grande é o galardão deles nos céus. Essa é a fé dos cristãos. É a fé alegre, é a fé agradecida, porque mesmo aqueles que são pobres de espírito, eles têm o reino dos céus, como disse Jesus na bem-aventurança em uma delas. Essa é a fé dos cristãos. A fé que olha para uma situação difícil, para um momento adverso, para uma noite escura, para um vento forte, para uma chuva muito forte, granizos caindo sobre as nossas cabeças. Mas olha para frente e diz: vai passar. Amanhã o sol virá. Essa é a fé dos cristãos. Mas Jesus não havia visto muito dessa fé. Jesus havia multiplicado pães, e no outro dia o povo todo estava lá dizendo: queremos pão de novo. O Senhor Jesus vai curar enfermos, leprosos. 9 são curados e vão embora. Um só que volta. Quando Jesus olha para a cidade de Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, por que você mata os profetas, Jerusalém? Eu mandei profetas. Por que você não compreende que eu sou como uma galinha que guarda os seus pintinhos sob as suas asas, sob as suas penas? O Senhor não havia visto muita fé. A minha pergunta para pensarmos nesse dia, nossa devocional: que fé é a nossa? O que acontece quando a nossa fé é provada? Que fé é a nossa? O Senhor Jesus Cristo veio e Ele é a luz do mundo, Ele é a porta, Ele é o bom pastor. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Mas por que tantos crentes estão desviados? Por que tantos crentes não leem a palavra? Por que tantos crentes não oram? Por que tantos crentes se lembram de Jesus só quando as coisas estão difíceis?
Por que tantos crentes que têm a vida eterna neles, passam a sua vida inteira se preocupando com bens materiais, escravos dos bens materiais? Que fé é essa? Que fé é essa? Que fé é essa que usa Deus para os propósitos das pessoas? Que fé é essa? O Senhor Jesus Cristo estava circulando por aqueles lugares, a palavra de Deus diz que ele ensinava nas sinagogas, ensinava era a palavra de Deus, ensinava que ele era o Messias. Mas quando ele falava, e quando falou em determinado momento, eu sou, esse livro fala de mim, a maioria foi embora. Saíam das sinagogas um a um. Quando ele falava que ele era o Filho de Deus, as pessoas diziam, blasfêmia, como pode dizer que é o Filho de Deus? Quando ele cuidava dos enfermos, ajudava as pessoas nas suas fragilidades, eles achavam que era Beelzebu que estava fazendo aqueles milagres. Quando ele falava que ele e o Pai eram um, as pessoas achavam que aquilo era uma usurpação de Jesus, do filho do carpinteiro, do filho de José e de Maria, que de Nazaré não poderia vir nada de bom. Essa foi a fé que o Senhor Jesus Cristo viu naqueles tempos. 2000 anos se passaram. O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, governa os céus e a terra e há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas que fé ele encontrará na terra? Que fé ele encontra em nós? É algo para a gente refletir, como nós queremos viver. Qual é a fé que temos? A nossa fé, quando provada, ela vence os obstáculos, ela supera, ela permanece, ou a nossa fé é abalada a cada situação que nós não imaginávamos, e então, por conta daquela situação, nós chegamos a pensar que Deus não gosta mais de nós, que Deus não nos ama. Você lembra que um dia o povo de Deus foi ao deserto, lá no Antigo Testamento, e então, sempre duvidando, duvidou quando chegou ao mar. E então Moisés foi e falou com Deus e disse, o povo está duvidando, Senhor, o povo está reclamando. E Deus disse, fala para esse povo marchar só. Marche, diga ao povo que marche. Pronto. E então eles entram e o mar para. Quando eles chegam ao deserto e eles dizem, de novo aqui para morrer, não morremos do mar, vamos morrer no deserto, porque aqui não tem pão, aqui não tem nada. E então Deus diz, e Deus entrega, não só pão, mas codornizes também. Então Deus diz para Moisés que tem uma rocha que vai ter água. Esse é o Deus do povo, de Deus. O Deus que provê todas as necessidades. Mas por que a fé do povo é sempre tão fraca? Por que a cada provação o povo reclama? Por que a cada provação o povo acha que Deus mudou? Será que isso é só com o povo? Será que isso é só com aquele pessoal lá? Será que a nossa fé é muito diferente disso? Busca aí com o seu pensamento, avalie o seu quadro de vida, olhe para o que Deus fez até agora, olhe para como Deus conservou você hoje, olha como Deus lhe conduziu até aqui, apesar das grandes lutas e das grandes dificuldades. Ele sempre foi o seu Deus. Se você crê em Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo sempre foi o seu suficiente e único Salvador. Então, por que agora, diante dos novos desafios, diante dos novos problemas, diante das novas preocupações, por que então recorrer a outros deuses, ou recorrer a nós mesmos, ou recorrer às forças que são inimigas, as forças como a carne, o diabo e o mundo? Esta mulher deu uma resposta significativa. Essa mulher disse, o Senhor pode fazer isso. O socorro vem do Senhor. Não é assim que o salmista diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação? Então, a quem nós devemos procurar nas horas difíceis da nossa vida? Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer primeiro e antes de tudo? Nós devemos procurar ao nosso Deus em oração. Mas não uma oração só para atender a uma necessidade. Nós devemos procurar sempre o Senhor antes de tudo, quando as coisas vão mal ou quando as coisas vão bem. Nós vivemos para o Senhor.
Nós somos criaturas dele, nós somos feitos, somos feitura dele. Tudo o que somos, a nossa meta, a nossa missão, o que nós temos para fazer nessa terra, primeiro de tudo, antes de tudo, é estar com ele. Como o Senhor Jesus Cristo chamou seus discípulos, isso está em Marcos 3, versículo 13. O Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos e todos os que ele chamou foram a ele para estarem com ele. É o que diz a palavra. A nossa missão primeira é estarmos com Deus e não buscarmos a Deus para as coisas que precisamos. É por isso que esta mulher evidenciou uma fé que o povo de Deus não tinha. E isso abre espaço para uma outra coisa muito importante também, que é, daqui para frente nós temos uma evidência, uma demonstração da grande batalha escatológica se desenvolvendo. O diabo não tem poder para dominar quem quer que seja, se o Senhor Deus, na palavra de Deus, se a palavra de Jesus, diante da palavra de Jesus, nenhuma das hostes satânicas tem poder para se manter. Essa menina, ela estava longe. A mulher estava diante de Jesus. Jesus disse, ela está livre. Pode ir para casa, ela está bem, ela está livre. Quando ela chega em casa, a filha está sobre a cama e ela está sã. Então esse é o poder de Jesus. Diante dos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, Jesus. É isso que nós temos de aprender. É nisso que nós temos de confiar. Todas as outras coisas são histórias, podem ser histórias muito bonitas, mas não há poder fora do poder de Jesus, se Ele quiser. Por isso que nós temos de viver diante do Senhor. As maiores lutas da nossa vida são vencidas em oração. Os maiores obstáculos que temos são ultrapassados, porque antes de passar a situação, nós estamos com o Senhor, em oração. Eu convido você a fazer uma reflexão. Como você tem vivido? A sua fé, quando provada, como reage? Nós temos demonstrações de fé, de maneiras que pessoas reagiram muito, muito mal. Sempre a gente recorre àquela passagem de Pedro. É uma passagem simbólica, importante, é uma passagem que vale a pena refletir sobre ela. Os discípulos estavam no barco, Jesus veio caminhando sobre as águas, e então eles levaram um susto e pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse, sou Jesus, eu sou Jesus. E Pedro, então, acredita duvidando, é como se ele disse assim, ok, se for, então me chama, me faz ir até aí eu vou. Jesus disse, pois pode vir então. E ele saiu do barco caminhando sobre as águas, e então no meio do caminho ele teve medo. E ele olhou para os lados e viu que o vento, as ondas eram muito altas. E então, conforme ele olha para o lado, ele afunda. E ele grita, socorro, ou socorre-me, exatamente como essa mulher aqui, socorre-me. E então, Jesus estende a mão e caminha com Pedro para o barco. Mas Jesus faz uma pergunta para Pedro. Onde está a tua fé, homem? Cadê a tua fé? Cadê a fé? Para crer, cadê? Essa é a resposta que eu e você precisamos dar. Quando o Senhor olha para nós e pergunta, cadê a tua fé? Onde está a tua fé? Nós precisamos responder, está aqui. Como um dia Paulo disse, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Fé é algo para a gente guardar dentro de nós, no sentido de preservar. Fé é algo para nós termos e exercitarmos para Deus. Fé só existe para o Senhor Jesus Cristo. Nós temos de ter fé nele. Eu quero, diante disso, interceder por você. Eu não sei o que pode estar se passando com a sua vida. Talvez você não esteja numa situação como a dessa mulher que estava com a filhinha, uma situação gravíssima, gravíssima. Mas eu vejo aqui alguns nomes, como por exemplo, alguém diz aqui, bom dia, graça e paz, peço oração para a minha vida e por todos da minha família. É muito provável que alguma coisa difícil esteja acontecendo dentro de casa.
Veja só, alguém pede, a Delva diz, peço oração por meu cunhado Jonas, cirurgia dia 19, retirada de tumor na bexiga, por Wanda, tratamento de câncer de mama. O Celso também diz, peço oração para a saúde da minha família. Todos nós temos os problemas que temos, ora de saúde, ora financeiro, ora problemas emocionais, ora problemas psicológicos, todos nós os temos. A minha palavra nessa manhã para você, a minha sugestão, orientação para você é: confia em Jesus, confia tudo a Jesus. Esta mulher confiou a sua filha a Jesus. Essa mulher fez da dor da sua filha a sua dor. E ela clama, roga diante do Senhor. Se aquilo pelo qual nós estamos orando é alguma coisa importante, então nós não devemos parar de orar. Aliás, é o texto bíblico que diz, Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19, orai sem cessar. Queridos irmãos e queridas irmãs, o dia amanheceu, o dia se descortinou para que nós, os cristãos, pudéssemos vivê-lo para a glória de Deus, mas nós ainda estamos neste mundo. E nós ainda temos lutas, sabores e dissabores, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas pela frente. Como nós vamos superar os grandes desafios? Como nós vamos superar os grandes problemas que ainda vão surgir ao longo da vida? Porque a fé não tira problemas. A fé faz com que nós consigamos atravessar os problemas. É como o Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É como Davi disse no Salmo 23, que mesmo que as sombras da morte, que nós cheguemos perto das sombras da morte, mal nenhum nos acontecerá, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Finalzinho do Salmo 23. Esse é o nosso Deus. Refúgio e fortaleza. Este é o nosso Deus. Quero deixar um grande abraço a todos, quero pedir que o Senhor, com a sua graça, olhe para a sua casa, para a nossa casa, mas olhe para Deus, contemple-o na beleza da sua santidade. Lembre-se que Ele sempre foi o Deus do seu povo, mas que o povo não conseguia exercitar essa fé nele, mas você pode, em Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu vejo aqui mais pedidos, como o Lázaro, ele diz que a palavra tem sido boa e é importante que a palavra chegue ao coração. O Rodrigo diz, graça e paz, peço oração por minha família, libertação por Rodrigo, libertação. A Shirley também diz, palavra abençoada, pois nos faz refletir. Peço oração pela minha saúde, pois estou em tratamento oncológico, e oração por todos os que estão passando pela tristeza e enfermidade. É dor, são tempos de dor. Ninguém precisa negar a dor, ninguém precisa se fazer ou se mostrar como quem não tem a dor. Nós estamos num mundo de enfermidades, mas nós temos um Deus para recorrer. O Senhor Jesus disse, clama a mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, o Senhor é para nós o Rei absoluto de todas as esferas da vida. E é o nosso Pai. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, te dê graça. Que Deus possa ser, na sua vida, nesse dia, o primeiro dos seus pensamentos. Pense em Deus primeiro. Lembra de Deus antes. Adore-o antes de todas as coisas. Busque ao Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Creia nisso. Creia. Simplesmente creia. Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar esse momento devocional com uma oração. Vou colocar a sua família diante do Senhor. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. É com Deus que a gente fala. Senhor, fechamos os nossos olhos, mas os olhos da fé se abrem para o Senhor Todo-Poderoso. Contemplamos a Ti, Senhor, na Tua grandiosidade, na Tua excelência, no Seu governo, na Sua compaixão. Senhor, olha para a nossa família, compadece-te de nós, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. E também, Senhor, se o Senhor olhar para cada um de nós, perceber que a nossa fé precisa
ser mais forte fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé. É a nossa oração. Eu quero colocar aqui diante do Senhor todos estes nomes que estão suplicando, Senhor, a sua intervenção, nosso Deus. Nós sabemos que a sua vontade é santa, boa e agradável, seja feita a sua vontade, mas nós estamos aqui, temos o Senhor por Deus, clamamos a ti e esperamos em ti, sempre em ti, Senhor, somente em ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Grande abraço a todos, Deus os abençoe com graça, em nome de Jesus.